Meus caros irmãos, nós, em nome da União Espírita Mineira, os saudamos nesta noite histórica para a União, que abre as suas portas desta sede federativa a todos vocês a partir de hoje. É evidente que nós ainda não temos uma programação seguida que vá nos ocupar toda a semana, mas todas as segundas-feiras nós, pelo menos neste início de caminhada, nós estaremos aqui de portas abertas. Nós lembramos, sem a pretensão, guardando as devidas proporções, nós lembramos da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, que buscava albergar na sua intimidade os que necessitavam, necessidades de toda a ordem. A nossa analogia, evidentemente, é no sentido de que nós todos somos viajores do caminho. Nós todos estamos nesse aspecto que a vida para nós é o eterno vir a ser. Nenhum de nós nos encontramos plenamente realizados na caminhada. E a Casa do Caminho não propunha apenas ao tempo dos discípulos de Jesus ser uma casa de amparo físico, mas igualmente uma casa de amparo espiritual. Nesse sentido é que nós entendemos que nós todos somos companheiros da lição. Como nos diz André Luiz, nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Nós somos todos carentes de aprendizagem. E embora André Luiz diga que nós não devemos nivelar uns aos outros, que nós possamos aprender nesta casa, que há de ser a casa do caminho de todos nós, que nós nos respeitemos tal qual nós somos. É importante que nesse sentido nós vamos fazer com que a casa cumpra o seu legítimo desiderato, que é de assistir, que é de amparar, que é de nos fortalecer na caminhada. Nós temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, porque não é que nós vamos dizer, nós estamos numa área nobre. Não é essa a apelação que nós gostaríamos de sentir nesta casa, porque trata-se sem dúvida nenhuma de uma área nobre, e estar numa área nobre não há de ser aspecto negativo, ao contrário, é um aspecto positivo. Mas nós vamos lembrar que a nobreza legítima que a doutrina espírita nos ensina é a nobreza moral, é a grandeza de sentimento que deve nos impulsionar na caminhada evolutiva. Nós vamos aprender que na Casa do Caminho nós tínhamos companheiros de todos os naipes, nós tínhamos companheiros que vinham de outras caminhadas. Nós temos a própria figura de Paulo, que ao longo da caminhada teve que dizer alto e bom som.
eu aprendi a viver com o que tenho. Então muitos de nós também precisamos entrar nessa terapia abençoada de aprender a conviver com o que temos. Paulo sai do sinédrio, figura máscula, figura maior do sinédrio, naquela expectativa de vir, inclusive, a substituir Gamaliel. Mas ele entra humildemente, porque nem mesmo aquele fulgor de pregação, aquele estro maravilhoso que ele trazia como pregador lá das igrejas locais, ele não consegue trazer. Ele passa por um processo de adaptação, por um processo de reaprendizado para buscar a servir. Tudo isso serve de analogia para todos nós, meus irmãos. Então nós tomamos a liberdade de utilizar a figura da casa do caminho como a referência da nossa caminhada evolutiva nesta casa, e que nós possamos fazer aos poucos com que cada vez nós nos identifiquemos humildemente nesta casa, independente da nossa cor, do nosso nível social, da nossa condição. Isso tem que prevalecer em qualquer lugar da casa espírita, e felizmente tem acontecido. Nós temos visto que a casa espírita, ela prima não pela posição geográfica em que ela está, mas exatamente pela maneira com que ela desenvolve os seus trabalhos, a maneira com que ela busca servir em nome de Jesus. A casa espírita, meus irmãos, em qualquer lugar, há de ser o hospital que nós carecemos para refazer as nossas forças. Há de ser a escola que nos esclarece naqueles aspectos em que nós somos culturalmente equivocados. Há de ser a grande oficina a irradiar o trabalho, a realização em favor de cada um de nós, porque servir é a melhor maneira de ganhar. A casa espírita há de ser o templo, aquele templo onde a nossa oração, onde a nossa prece, onde a nossa fala há de ser pelo respeito, pela admiração, pela vontade de servir, há de ser o alento à pessoa que nos procura. Então, meus irmãos, nesta noite histórica, em que a nossa fala é uma mera introdução de uma programação magnífica que vem pela frente, porque nós teremos dentro de alguns minutos a fala do nosso Chiquinho, nosso companheiro que sempre fala com muito carinho, fala com muita convicção, fala com um amor verdadeiro em torno do Evangelho de Jesus. Ele há de nos falar da figura imensa, da figura maior de Bezerra de Menezes, que na data de hoje completa 180 anos do seu nascimento no Riacho do Sangue, no Ceará. Ele que nasceu a 29 de agosto de 1831. Nós teremos a fala do Chiquinho dentro de mais alguns instantes. Mas nós temos logo em seguida a fala do Carlos, também companheiro que tem dado o melhor dos seus esforços como tarefeiro desta casa. Desde
desde os primeiros instantes, nessa nova fase em que nós estamos buscando novos rumos dentro da União Espírita Mineira, buscando por esse desdobramento em que nós mantemos a sede histórica na Rua dos Guaranis 315, no centro de Belo Horizonte, e que desde março deste ano estamos com as nossas portas abertas, em período ainda de organização. Nós vamos contar com a fala do Carlos, nos trazendo um assunto também palpitante, porque ele nos falará do precursor, porque é exatamente o nome que a primeira escola que reinou nesta casa era em homenagem ao precursor. Então essas dependências todas, meus irmãos, que vocês veem, tem o início do seu trabalho homenageando o precursor. Então, e muitos poderão dizer, mas hoje é uma casa espírita. Não, hoje é ainda e há de ser um colégio, uma escola, onde nós haveremos, com o esforço de nós todos aqui presentes, nós vamos ver essa casa pujantemente realizando cursos, realizando seminários, realizando jornadas de estudos. Então ela vai continuar sendo o precursor. E vamos lembrar que a figura do precursor é aquela figura de João Batista, que antecede a Jesus na caminhada, e ele talvez seja quem tenha o maior mérito de, como precursor, trabalhar humildemente e não tomar o lugar de Jesus como a figura realmente excelsa, como o mestre e o professor, e o maior irmão nosso presente nesse planeta. O precursor, João Batista, teve essa cautela de realizar o seu trabalho, de ser um abridor de picadas, de estradas, mas respeitando que maior do que ele viria Jesus. E ele diz: eu não sou digno de amarrar as suas alparcas. Então é um outro grande exemplo para nós todos, meus irmãos, que esta noite possamos nós todos sairmos daqui fortalecidos para a prática do bem, do amor ao próximo, reconhecidos do grande papel que nós temos pela frente nesse planeta que se encontra em ampla transformação, que se encontra numa passagem perigosa, porque nós vamos ver muitas coisas como temos visto, mas nós não devemos nos deixar levar pelas dificuldades das visões que nós temos tido. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, e nós estamos pedindo a nossa irmã Beth para fazer a prece inicial para nós. E nós, até aqui, nós falamos da nossa abertura. Ô Beth,
Com a prece proferida pela nossa irmã, o nosso evento está iniciado. Nós estamos dando a palavra para o nosso companheiro Chiquinho. Queridos irmãos, boa noite a todos. Para nós é um prazer enorme poder estar aqui hoje, nesse projeto piloto de reunião pública na nossa Casa Mater, na nossa nova Casa Mater, onde certamente esse tipo de reunião poderá irradiar no futuro para inumeráveis casas espíritas em nosso estado. Nós queremos agradecer ao Carlos e ao Kemmer pelo convite, extensivo também à diretoria da União Espírita Mineira como um todo, especialmente nosso querido presidente Marival Veloso, que certamente endossou a nossa escolha. Mas nós queremos deixar muito claro a nossa honra, a nossa alegria e pedir Jesus, nosso mestre por excelência, que abençoe as nossas predisposições de servir e que a nossa tarefa possa encaminhar no tempo certo, sempre naquela disposição de fazer prevalecer os interesses de Jesus e da doutrina consoladora dos Espíritos para o mundo sofredor e atormentado. E a nossa alegria transborda para o infinito quando nós passamos a lembrar que hoje, dia 29 de agosto de 2011, o Movimento Espírita do Brasil está comemorando 180 anos de nascimento do nosso inesquecível Bezerra de Menezes, nosso querido luminar, que marcou tanto as nossas vidas desde os primórdios, essa figura inesquecível, sublimada, de intensa bondade, que no século XIX esteve aqui conosco, como o nosso Marival trouxe, nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, em 1831, no dia 29 de agosto, e logo transferiu para o Rio de Janeiro, onde se transformou por obra da espiritualidade, de ordem direta de Jesus, num trabalho prévio de escolha dele, né? No grande iluminar, no grande estandarte da doutrina espírita para o Brasil. E para que nós possamos compreender a importância da missão desse grande trabalhador do Evangelho, nós precisamos, para ilustrar o nosso trabalho da noite, fazer uma retrospectiva no tempo. Buscar essa figura memorável na época de Jesus, quando ele envergava a personalidade de Zaqueu. Aquele Zaqueu do Evangelho, narrado no capítulo 19 do evangelista Lucas, aquele que era de estatura pequena, que subiu ao sicômoro para ver Jesus passar, e o Cristo, quando passou, observou e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Segundo o evangelista, ele desce correndo e pressuroso, gostoso, recebe Jesus na sua casa. A gente lembrou dessa retrospectiva, porque é muito importante aquele momento na vida dessa alma iluminada, quando ele, com Jesus na sua casa, ele teve a coragem de fazer uma confissão: Senhor, ele era rico, era chefe dos publicanos, né? E muito rico, e ele falou para Jesus: Senhor, eu consigo dar a metade dos meus bens para os pobres. E quando alguém acha que eu defraudei, eu pago 4 vezes mais, eu restituo 4 vezes mais. Nesse momento, Zaqueu mostra para nós uma disposição impressionante de começar a desativar em nós o egoísmo destruidor, que na verdade é pai da soberbice, da avareza, do apego, que certamente cria problemas de toda ordem na nossa escalada evolutiva, como espíritos eternos rumo à perfeição. A partir do momento que Zaqueu recebeu Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Ele já tinha essa predisposição de dar de si, de doar, de compartilhar. E ele nunca mais perdeu as prédicas do Rabi da Galileia naquela época. Sofreu com os apóstolos com a crucificação, mas depois alegrou-se com a ressurreição. E fazendo um trabalho magnífico, conquistou a confiança dos apóstolos e trabalhou intensamente na casa do caminho. Era um enfermeiro dedicado, amável, bondoso, das noites mais comprometedoras daquela época dos sofredores. Mais tarde, segundo instruções que nós recebemos nas obras, como Primícias do Reino, como Boa Nova, e aquele livro muito interessante, com informes importantes que a gente
recomendar, 13º apóstolo, ele, por orientação de Pedro, vai para Cesareia, dando continuidade a um trabalho de amor e bondade, trazendo para o mundo a genuína caridade que Jesus ensinou. Mais tarde, essa alma ilustre, em várias outras reencarnações, continuou o trabalho de amor que Cristo ensinou, sendo fiel até o final dos seus dias ao Senhor da vida. Mais tarde, chegaremos no século XIX, onde nós vamos compreender que o século XIX é o século do advento da nova revelação do Consolador prometido por Jesus. Aí, Humberto de Campos nos fala, em belíssimas páginas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, especialmente na página 177 a 180, quando ele narra uma assembleia que houve no mundo espiritual, coordenada pelo Ismael, o anjo tutelar do Brasil, que convoca espíritos abnegados, dentre eles Dr. Bezerra, para vir à Terra fazer um trabalho especial por ordem direta de Jesus. Porque o Consolador estava chegando à Terra. E esse missionário que foi escolhido, que é o Dr. Bezerra de Menezes, teria a incumbência de transladar o cristianismo redivivo da Europa, do mundo velho, para as terras brasileiras. Que todos nós sabemos, né? Do compromisso que Jesus fez com a nossa terra. Está narrado lindamente no capítulo, no livro do Evangelho, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando fala que no século XIV, no finalzinho do século XIV, Jesus esteve pessoalmente aqui, abençoou essas terras e fez um projeto de transferência, né, do seu Evangelho para cá. Então, o Dr. Bezerra de Menezes foi escolhido para fazer esse trabalho de transladar do mundo velho a árvore do Evangelho para cá, as sementes do Evangelho de amor de Jesus sob as luzes do Consolador prometido. E na verdade, ele veio com uma série de outros companheiros e coadjuvaram a tarefa. E nós vamos observar que Dr. Bezerra de Menezes chega no Brasil e quando Allan Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos, o Dr. Bezerra já estava no Rio de Janeiro com 26 anos de idade, então capital da República, já era médico, já estava ensaiando o seu trabalho que queria denominado como médico dos pobres, o apóstolo da caridade. Dr. Bezerra de Menezes recebeu em 1875 o Livro dos Espíritos de presente de seu amigo também médico, Dr. Joaquim Carlos Travassos, e leu o livro, apaixonou por ele, mas é uma paixão diferente, porque ele declarou que tudo que ele leu ele já sabia. Descobriu que ele era espírita inconsciente há muito tempo, já praticava tudo que estava naquele livro. Então, ele começa a caminhar com a visão mais ampliada, a tal ponto de 1884, no ano da fundação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele não participou da primeira diretoria, mas se inspirou e coadjuvou todo o processo. Em 1886, ele fez uma declaração pública da sua conversão ao Espiritismo. Diante de uma plateia de mais de 2.000 pessoas, ele falou carinhosamente dos motivos, o que o levou a se converter-se à doutrina do Consolador. Ele já era homem público conhecido, porque atendendo a rogos de amigos, ele tinha ingressado na política, foi vereador, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Já colaborava com o Jornal do Brasil com o pseudônimo de Marx, e depois colaborou com o Jornal Gazeta de Notícias, iluminando os corações dos leitores com orientações das mais belas, conduzindo corações realmente complicados naquelas páginas. Em 1889, ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. Inicia, logo em seguida, o estudo sistemático do Livro dos Espíritos em reunião pública, que mantém até os dias de hoje. Ele, com seu trabalho profícuo de amor e caridade, inaugura nova era no solo brasileiro, trabalhando incessantemente em nome do Cristo, em nome do amor e em nome da caridade. Em 1891, ele cria a Casa dos Benefícios, onde o seu lema era atender
os mutilados da alma e os atrofiados morais, os aleijados morais. A Casa dos Benefícios representou uma casa de caridade extraordinária, que norteou todo o processo do lema do Espiritismo, cuja bandeira é fora da caridade com a salvação. Deus, Cristo, caridade vinculou-se a esse trabalho extremamente importante do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos perceber no caminho do seu trabalho vários tropeços, mas ele, inspirado por Santo Agostinho, o grande arauto do Espiritismo na Terra, ele caminhou firme. E em 1895, depois que o seu mandato inclusive tinha acabado, o companheiro que foi eleito presidente novamente renunciou e ele teve que assumir novamente a presidência da Federação Espírita Brasileira. Nesse momento ele tentou relutar, mas Santo Agostinho, através do médium, deixou claro para ele que a união dos espíritas e a fundamentação do espiritismo nas terras brasileiras era exclusividade mais de responsabilidade dele. Ele trabalhou intensamente para isso. Portanto, queridos amigos, nós vamos perceber que ele deparou com uma situação inaudita, porque naquela época, no espiritismo nascente, existiam algumas correntes distintas. Naquela época existiam correntes de espíritas, uns achando que o espiritismo tinha que ser só ciência, outros achando que o espiritismo tinha que ser só filosofia, outros achando que tinha que ser só religião. E se não fosse um curso firme, esclarecido de Dr. Bezerra de Menezes, a doutrina consoladora em terras brasileiras corria risco. Mas ele, com a sua postura, com a sua mente esclarecida, com a sua imensa humildade, ele conseguiu convencer a todos da necessidade de nós cultivarmos o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Assim, ele fez um trabalho especialíssimo, com muito amor, com muita humildade, e preparou os corações para o advento do Pacto Áureo, que aconteceu em 1949, quando ele já desencarnado, mas mesmo assim, inspirando os corações, a Federação Espírita Brasileira conseguiu reunir as federativas estaduais e assinarem o Pacto Áureo em nome da unificação do Espiritismo no Brasil. Até os dias de hoje, Dr. Bezerra trabalha intensamente para vigorar esse plano da unificação que iniciou com o Pacto Áureo. Nós vamos perceber a figura ilustre desse querido apóstolo de Jesus em todo canto do que fala do Espiritismo. Nós vamos perceber que o próprio Chico, a própria Dona Ivone Pereira, aquela mente inesquecível que nós temos conhecimento, o Divaldo, todos dão notícia intensa da atividade constante do Dr. Bezerra em favor do Espiritismo no Brasil. Nós vamos perceber que acontecimentos inúmeros da vida desse apóstolo acabou virando casos inesquecíveis, como por exemplo, um caso que ele dirigia uma das reuniões mediúnicas de desobsessão na FEB, quando foi levado na reunião que ele dirigia, dois espíritos, Alexander von Humboldt, que era naturalista, quando foi convidado por Dom Pedro II a viver no Brasil, catalogar na história brasileira, ele e Benjamin Constant, todos dois desencarnados, sofrendo imensamente, porque eles eram materialistas ateus. Eles foram levados para a orientação do Dr. Bezerra de Menezes. E todos nós sabemos que quando o espírito é materialista, é ateu e desencarna, a mente dele foi muito confusa. Ele começa a se considerar como louco, e não entende a sua situação efetivamente. Eles foram levados e começaram a manifestar através de dois médiuns na reunião do Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra teve a intuição de orientá-los, falando de Deus, falando do Pai Criador, já que eles eram ateus materialistas. O Dr. Bezerra falou de Deus carinhosamente, falou da causa primária, da inteligência suprema do universo, falou belíssimas situações do Pai, tentando convencê-los com muito carinho. Mas eles se rebelaram. Não, nós não acreditamos nisso. Isso é coisa de religião.
Nós não acreditamos de forma nenhuma, através dos métodos eles falaram. Aí doutor Bezerra, muito humilde, falou assim: olha, então me resta a fazer uma prece em favor de vocês. Eu vou rogar a Maria Santíssima que abençoe o coração de vocês. É a única coisa que eu posso fazer. E começou a proferir uma prece maravilhosa, iluminada, rogando a Maria, Mãe de Jesus, que abençoasse aqueles corações tão endurecidos, tão vinculados à questão do materialismo. No momento que ele começou a fazer a prece, a sala da reunião foi inundada de muita luz. E antes que ele terminasse a prece, os dois, através dos médios, começaram a chorar. E em soluços começaram a gritar: Deus existe, agora eu acredito, Ele está aqui. Falaram repetidas vezes. A luz divina de Maria Santíssima mexeu com as estruturas daqueles dois companheiros. E com certeza nunca mais seriam os mesmos. Doutra feita, o Divaldo Pereira Franco conta que perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes: Dr. Bezerra, qual foi a sua maior felicidade no mundo espiritual? Dr. Bezerra fala: oh, meu filho, a maior felicidade que eu tive na vida espiritual foi quando eu desencarnei. Acordei com um leito branco, arrumadinho, com Celina, a mensageira de Maria, me acordando, me chamando: Bezerra, acorde, você está na espiritualidade maior, venha. É você, Celina, minha filha, que eu não mereço, tipo assim, o Espírito Superior sempre é assim, nunca merece nada, né? Um arrobo de humildade. Você que me recebendo, Bezerra, a mãe de Jesus mandou que eu viesse recebendo no pórtico da eternidade. Levante. Aí começou a chegar os familiares dele, que o antecederam, os amigos espíritas, das lindes doutrinárias, e ele ficou naquela felicidade imensa, aqueles abraços, aquele carinho. Aí ele começou a ouvir os murmúrios, parece alguém falando o nome dele, e ele falou: mas Celina, que barulho é esse? Ele vinha aqui, Bezerra, levou ele numa sacada, ele estava meio tonto ainda, né, desencarnado, né, levou ele numa sacada, ele começou a observar uma série de companheiros acenando e dando para ele boas-vindas, inumeráveis criaturas dando boas-vindas para ele, e emitindo vibrações tão maravilhosas que ele captava como um verdadeiro bálsamo no seu coração. Ele falou: mas espera aí, eu não conheço essas pessoas, quem são elas? Aí essa ele falou: não, Bezerra, esses aí são aqueles que você tomou, aqueles que você enxugou as lágrimas sem nem perguntar o nome. Eles te vieram saudar no pórtico da eternidade. São aqueles atormentados espíritos que você consolou nas reuniões mediúnicas de desobsessão. São aqueles deserdados da terra, destroçados da alma, que a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo em ferida, em chaga viva, instruindo-os e guiando. São eles, Bezerra. Ele, muito emocionado, vira para o Divaldo e fala assim: meu filho, a felicidade sem limite existe, em decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos e da caridade genuína que nós fazemos com o próximo, adaptando o nosso caminho para a felicidade eterna e definitiva. Portanto, queridos amigos, falar de Dr. Bezerra de Menezes, dos seus feitos, das histórias que envolvem essa personalidade invulgar, verdadeiro apóstolo do Rabi da Galileia, nós teríamos que ficar aqui por muito tempo. Mas acho que temos um esboço, gostaria de falar muito mais, mas nosso tempo está mais ou menos cronometrado. Eu agradeço a vocês a oportunidade e agradeço a presença de todos e que possamos encontrar mais vezes no decorrer do resto de ano. Paz para todos, tudo de bom. Boa noite a todos. Rogamos a Jesus que nos abençoe e a todos que esta casa cheia. Iniciando a nossa atividade da noite, nós primeiramente gostaríamos de saudar nosso querido Arnaldo Rocha, companheiro de Chico Xavier nos primeiros passos de Pedro Leopoldo, logo após o desencarne,
José Xavier, irmão de Chico, dirigindo a sua mediunidade por longo período, enquanto Chico esteve na cidade de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei, pelo seu aniversário, na data de hoje, nos seus 89 anos. Que Deus o abençoe, meu amigo. Que continue nas suas lutas, está aqui presente lá no fundinho da rua. Que Deus o abençoe nas suas lutas, no carinho que tem devotado a nossa querida doutrina espírita e, acima de tudo, nos ensinando com a sua peculiar condição a dialogar com os nossos irmãos da vida espiritual. Arnaldo ainda mantém uma reunião mediúnica aqui na sede da União Espírita Mineira, aqui nesse endereço. É uma reunião mediúnica onde ele continua há mais de 62 anos nessa atividade. Nós, inicialmente, também gostaríamos de agradecer ao primeiro vice-presidente da União Espírita Mineira, o Kemper, pelo convite de estarmos aqui trabalhando nesta reunião pública que se inicia na data de hoje, e logicamente parafraseando o nosso querido Chiquinho, ao querido Marival Veloso e a toda a diretoria da União Espírita Mineira, que certamente tem nos dado esta oportunidade. Nós recebemos a incumbência de falarmos a respeito do precursor. Certamente que no início de nossos esforços da noite de hoje, nós trouxemos uma apresentação em função do caráter peculiar da abordagem. Nós estamos numa casa espírita e quando nós falamos a respeito da doutrina espírita, nós, acima de tudo, devemos, pela condição trazida por Kardec nas suas estruturas da codificação, assim como recorrendo àquelas obras que são divulgadas em harmonia com a codificação, que é avançar nas nossas propostas de entendimento da doutrina espírita, que acima de tudo resgata o Evangelho de Jesus na sua essência. E por isso o caráter desafiador. Ainda somos seres caminhando nos primeiros passos do entendimento das questões espirituais mais transcendentes. Exige de nossa parte não só abertura de mentes, mas de coração, sem o qual nós não vamos conseguir compreender os valores inestimáveis da doutrina espírita. E a reunião pública que inicia-se nesta casa tem por princípio tentarmos fundamentar todos os nossos esforços na codificação espírita e naquelas obras, acima de tudo, em harmonia com a codificação espírita. Evangelho, à luz da doutrina espírita, exige esforços, renúncia, luta, que não são simplesmente palavras soltas, é vivência. E esse é o objetivo de nós começarmos a iniciar na noite de hoje um tema como este, o precursor, porque ele se reveste não simplesmente de trazermos a figura de João Batista como sendo o precursor de Jesus, aquele que precedeu o Mestre na sua tarefa de amor e de perdão para toda a humanidade. Não só isso, é de entendermos a figura do precursor, acima de tudo, em nossas vidas. Quando nós recorremos, então, inicialmente, ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 1, nós vamos encontrar na primeira mensagem de um Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo aquele apontamento. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Todas as ideias na humanidade caminharam e chegaram a seu tempo. Jesus, como governador espiritual da terra, tem ordenado para os espíritos da terra uma série de enunciados que nós vamos assimilando-os gradativamente, de acordo com os nossos esforços empreendidos. Essa assimilação não diz respeito simplesmente à esfera ou à retina mental,
é, acima de tudo, vivência. E quanto mais a humanidade avança, Jesus vem então trazendo essas ideias, enviando elementos, ou ele mesmo vindo há 2000 anos, trazendo também essas condições para a nossa conscientização maior. Agora, como relata ali para nós, e nós vamos aprendendo, que todas as ideias, para atingirem a maturidade, necessitam ou precisam de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Continuando. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Não concluiu. Nós estamos ainda na fase de absorção dessas ideias, principalmente daquilo que encerra o Espiritismo, porque ele resgata o Evangelho não no sentido de entendimento apenas, mas de vivência na sua essência. E quando falamos vivência do Evangelho na sua essência, é nos mínimos detalhes. O desafio então se torna maior, porque nós ainda somos espíritos que ainda não entendemos a mensagem do Senhor. E necessitamos então do conteúdo revelador que somente a doutrina espírita traz para nós. Não que esta casa, como outras casas espíritas, surjam na Terra para concorrer com as frentes religiosas que aí existem. Não, a doutrina espírita respeita a todas, mesmo porque as ideias alcançam as mentes de acordo com a sua capacitação. E a doutrina espírita não pode sofrer as distorções humanas que tem sido, então, a pauta de até então, desde a vida de Jesus. Quando nós recorremos à questão 627 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec, sempre que nós estamos relembrando essa questão 627 do Livro dos Espíritos, na sua síntese, porque a resposta é grande, nós sempre recorremos a essa questão pelo seu conteúdo maior que nós estamos tentando abordar na noite de hoje. Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou, trouxe esses seus ensinamentos, qual a utilidade do ensino dos Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, Jesus veio e trouxe o seu ensinamento maior. Por que vocês estão aqui, Espíritos? Este é o sentido da pergunta. E os Espíritos respondem que Jesus pregava na sua época, alegorias, falava de acordo e com a conformidade da época. Mas veio os Espíritos, acima de tudo, ensinar-nos, porque nós, homens, ainda não compreendemos a mensagem de Jesus e muito menos a vivenciamos. E continuam os Espíritos. Vierem os Espíritos trazer o resgate da mensagem do Evangelho, acima de tudo, porque nós temos distorcido, desfigurado a mensagem do Senhor ao sabor das nossas paixões. Nós ainda somos aqueles elementos que incorporamos ao conteúdo transcendente do Evangelho as dificuldades que nos são próprias. Por isso a revelação. Não se estuda Evangelho sem recorrermos à revelação, sem o qual a interpretação se torna uma expressão da nossa realidade. E é esse o erro que temos cometido há milhares, ou melhor, séculos e séculos desde a vida do Senhor. Então, quando nós estamos aqui hoje estudando a respeito do precursor, nós estamos então buscando acima de tudo tentarmos entender qual o papel deste que veio antes de Jesus. Prosseguindo. No livro Roteiro, no capítulo 22, que tem o título Espiritismo na Atualidade, nós vamos encontrar o benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos trazendo o seguinte: o Espiritismo nos tempos modernos é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Então nós temos observado e falado muito no nosso meio espírita que o Espiritismo tem esse condão de resgatar o cristianismo na sua essência. Mas falta-nos ainda um entendimento, quem sabe, maior, mais aprofundado e, acima de tudo, a vivência. Por quê?
No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aliviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Daí o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Espiritismo não é tratar com fenômenos, porque fenômeno não converte corações. Muitos recorrem ao fenômeno espírita ou espiritualista, acima de tudo, como nos fala Emmanuel nesta mesma página, para conseguir a solução ou informações que já se encontram até mesmo na própria linha da ciência. O Espiritismo, então, encerra um conteúdo diferente. Para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que levianos e desavisados não se precipitem em imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. Por que o Evangelho é chamado? Se nós recorremos ao fenômeno espírita, quase sempre nós vamos até ele para atender anseios de ordem pessoal. Enquanto que o Espiritismo, na sua feição de resgate do cristianismo, na sua condição essencial e primitiva, visa, acima de tudo, dotar os nossos espíritos de recursos para a nossa iluminação. Quando recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós vamos encontrar lá o Espírito de verdade nos orientando. Reconhece-se o verdadeiro espírita é pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Não se reconhece o verdadeiro espírita pelas palestras que faz. Ai do espírita se não fizer. Não se reconhece o verdadeiro espírita pelo atendimento ao necessitado. Ai de nós se não fizermos. Mas do que vale tanta movimentação exterior sem construção e ressonância por dentro? Esse é o valor da doutrina espírita. Essa é a grande força da doutrina espírita. A doutrina espírita tem o seu valor maior e a sua força transcendente no resgate essencial do Evangelho, e não para a discussão de fenômenos e determinadas linhas que a própria ciência, com o tempo, vai chegar. Sem sombra de dúvida, nós vamos valer-nos da ciência e da filosofia espírita, mas, acima de tudo, para atingirmos o vértice maior da religião ou da sublimação espiritual. Se a filosofia indaga, se a ciência explica e elucida, o Evangelho é o fim, é o que ilumina. E é exatamente por esse tríplice aspecto indissociável que o Chiquinho relembrou aqui, indissociável, que nós vamos encontrar, quem sabe, a redenção de nossas almas. Não por frases, mas, acima de tudo, pela transformação moral e pelos esforços que intentarmos para conosco mesmos, para domar as nossas más inclinações. Quando nós falamos, então, a respeito dessa casa que abre a sua reunião pública na noite de hoje, nós estamos, então, buscando um esforço, acima de tudo, de resgatarmos o que nós vamos ver um pouco mais à frente, que o Arival, de certa forma, trouxe no início. Nós estamos falando de um educandário. E um educandário espírita forma a moral, não o intelecto. Podemos continuar? Vamos lá. No livro Consolador, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos encontrar a seguinte pergunta do benfeitor. Qual é que são os evangelhos que melhor traduz a fonte original? Emmanuel fala no início dessa resposta, que nós só colocamos parte, que todas as traduções têm sua condição positiva, porque trazem elas a própria vida do Senhor. Mas a condição que nós queremos ressaltar se encontra ali. Em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar o espírito da letra. Poderia objetar que a letra deveria ser mais simples e clara. Jesus falou à época de conformidade com os tempos e os costumes. Falou muitas vezes por parábolas. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são roteiro das almas. E é com visão espiritual que devem ser lidos, pois, constituindo a cátedra de Jesus,
o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra sob todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. Evangelhos são roteiro das almas. Evangelho não fala para corpos, fala para espíritos encarnados ou desencarnados. E é com visão espiritual que devem ser lidos. Com visão espiritual, sem devaneios. Por isso nós recorremos à revelação. Interpretar o Evangelho, nós temos ainda que recorrer à revelação espírita, sem a qual nós vamos criar elementos interpretativos no Evangelho ao sabor das nossas paixões. Com visão espiritual, nós gostamos muito de utilizar de um exemplo que está contido no próprio Evangelho. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança para fora de ti. Podemos arrancar o olho físico. Tem que ter um sentido espiritual. E é o próprio benfeitor Emmanuel que nos afiança que, tirando a introdução, as saudações das passagens do Evangelho, todo o conteúdo do Evangelho tem um valor espiritual. E que nós devemos buscar, acima de tudo, para a constituição de nossas almas. Mas há um trajeto a percorrer. Não é simplesmente cotejar a informação. A informação tange a nossa retina mental, mas há que ser edificada em nossos espíritos de forma definitiva e segura. Daí a condição de estarmos aqui hoje, começando, criando a ambiência para chegarmos no precursor, que ainda não chegamos não, tá certo? Mas fiquemos tranquilos que nós vamos chegar lá, para a gente poder entender o aspecto espiritual, porque nós estamos recorrendo à psicografia de Chico Xavier, porque a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, e não só no Evangelho segundo o Espiritismo, como no próprio Livro dos Espíritos, que traz a filosofia espiritualista ou a filosofia espírita, nós já vamos encontrar Kardec resgatando a condição da essência espiritual contida no Evangelho. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, inaugura para nós, ainda seres na Terra, interpretando o Evangelho para atendimento de nossos anseios pessoais, inaugura para nós essa linha de informação. Evangelho fala para espíritos. E as curas também são passagens que falam para o espírito e que pese terem acontecido no seu sentido físico. Mas não é o objetivo da noite de hoje entrarmos nesse assunto. É apenas para termos uma ideia. E tudo isso é esclarecido gradativamente pela nossa querida doutrina espírita. Nós estamos agora no livro A Gênese, rapidamente trazendo a Gênese, porque nós temos aqui apenas uma ilustração daquilo que nós estudamos, que está contido no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, no item 45. Nós vamos encontrar no livro Emmanuel de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, interessante, um parênteses rápido, uma grande obra, praticamente desconhecida pelos espíritas. Um livro que encerra conteúdos da maior grandiosidade. Nesse livro nós vamos encontrar Emmanuel narrando a respeito das doutrinas antigas, quando ele vai falar sobre a revivescência ou ascendência do Evangelho e a respeito da lei mosaica. As doutrinas antigas são essa base sobre a qual nós vamos encontrar ou nós vamos receber a primeira revelação trazida por Moisés. Nos tempos iniciáticos, nós vamos encontrar o Deus único, mas omitido das massas. Para as massas, para os deuses. Nos tempos iniciáticos, o Deus único. Moisés abre as portas dos templos, leva as massas, ou leva o povo, à concepção do Deus único. E nós, no item 45, como nos itens anteriores do livro A Gênese de Allan Kardec, muito divulgado e muito estudado na doutrina espírita, nós então vamos encontrar as 3 revelações que vão sendo trazidas gradativamente em cada época em que a humanidade atinge a sua condição de capacitação para a recepção dessas revelações. As 3 revelações trazidas por Jesus para nós, por Jesus. Por que por Jesus? Porque Ele é o governador espiritual da Terra. Ele trouxe-nos Moisés, Ele mesmo trouxe a segunda revelação, que é do amor, a sua feição de amor,
E a terceira revelação, que é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós então vamos perceber que essas revelações surgem gradativamente. Cerca de 1360 anos antes de Jesus, nós temos Moisés. Nós temos Jesus, praticamente no marco do ano 0, no ano 30, quando ele começa o seu messianato. E nós vamos encontrar a 18 de abril de 1857, com a publicação de Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Mas certamente que as revelações surgem. Nós estamos aqui para estudar sobre o precursor, porque na verdade, se as revelações surgem, nós vamos encontrar um condão, uma ligação, um anteparo, um preparo para que cada revelação então possa ser vivenciada. A revelação surge, mas para que nós compreendamos é um processo. Para a vivência é outra etapa. Essa linha que nós gostaríamos de deixar por enquanto para o nosso registro. Rapidamente, quantas vezes nós falamos a respeito da primeira revelação de Moisés? Muitos de nós aqui sabemos que está em síntese nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, é isso? 7 de feição negativa e 3 de feição positiva. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e santificar o dia de sábado. Mas, nós pensamos assim, Moisés é uma revelação que ficou na sua condição de justiça no passado. Será que ficou? Se nós ainda não vivenciamos as dificuldades em função da nossa própria condição social, de não matar, de não roubar a questão do outro, algo do outro, nós ainda não conseguimos avançar nos seus aspectos mais sutis da primeira revelação. Se não matamos efetivamente um companheiro ou uma companheira na terra, nós matamos a alegria do próximo. Nós roubamos a oportunidade dos outros. Nós ainda somos esses elementos que, sem percebermos, por vezes, a primeira revelação ainda não está estruturada em nós. Um pouco mais à frente, caminhando. João Batista, precursor de Jesus. Rapidamente nós trouxemos apenas alguns pontos da passagem do Batista na terra. Filho de Zacarias e Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós temos ali o registro do evangelista. Rapidamente a gente poder entender. Os evangelhos, como a gente viu na questão trazida de Emmanuel, devem ser lidos com visão espiritual. João Batista é filho de um casal que já eram justos perante Deus. Está certo? Desde a sua concepção, da sua origem, da sua ascendência. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. A tarefa de João Batista era resgatar o povo hebreu que estava então distanciado do Senhor. Isso previsto, uma previsão já feita. E irá diante dele, quem? Jesus, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Olha bem o que está escrito. O papel de João Batista é preparar ao Senhor um povo preparado. Existe gradação, existe formação, existe etapa. Não se prepara quem não está preparado, nas suas condições essenciais para a etapa seguinte. Há que caminhar. Por quê? Nós devemos entender, antes de tudo, que Jesus não é um mestre de violências. Não se faz evangelho com violência. Isso está na introdução do livro Paulo Estevão, na psicografia de Chico Xavier, pelo escrito de Emmanuel, que tem o título, a introdução, Breve Notícia. Jesus não é um mestre de violências. O que quer dizer isso? Doutrina espírita e evangelho propõem, não impõem. Os corações aderem à proposta na sua condição de espontaneidade. Até então, há que haver lutas para uma estruturação.
para que haja por parte do Senhor a adesão. Tranquilo, gente? Tá certo? Naqueles dias surgiu João Batista, proclamando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. No literal, recorrendo àquela tradução do Evangelho, publicada pelo Conselho Espírita Internacional, feita por Haroldo Dutra Dias, nós vamos encontrar que esse proclamar no deserto, proclamar como arauto, agir como arauto, sugere a gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que anuncia em voz alta e solenemente a mensagem. Gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade. Ninguém proclama sem autoridade. João Batista, em que pese aquilo que o nosso querido presidente trouxe no início, não ser digno de amarrar as alparcas do Senhor, foi investido de uma autoridade para a missão que lhe foi confiada. E ele vivenciou e a estruturou, não simplesmente a veiculou. Porque este é o enunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor. Prepara-se o caminho que é dele, do Senhor, mas endireitar é as nossas veredas, ou as nossas sendas. Deu uma ideia? Endireitamos as nossas e preparamos para a vida dele, porque ele surge ao seu tempo, sem violências, mas há que se preparar o caminho. Produzir, portanto, frutos dignos de arrependimento, em Lucas 3, capítulo 3, versículo 8. No literal, esse arrependimento é mudança de mente, de opinião, de sentimento, de vida. Não é o arrepender no seu sentido exegético tradicional. É de mudança de conceituação, de opinião, de vida, sem o qual nós não conseguimos preparar o caminho para o Senhor. Trouxemos rapidamente algumas passagens de João Batista para a gente poder entender em síntese que a sua mensagem, a sua proposta, acima de tudo, assenta-se no arrependimento, sem o qual nós nem chegaremos na antessala da nossa redenção. No livro Consolador, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na questão 309, em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Foi uma pergunta feita ao Espírito de Emmanuel, que diz respeito à referência ao que está contido no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 29 e 30. E o Emmanuel então traz para nós o seguinte: o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro o seu evangelho de verdade e vida. Amigo do Senhor, mas interessante observar a fim cuja expressão humana deve, ou deveria naquela condição do passado, desaparecer. Nós estamos falando de espíritos, evangelho para espírito, não conceituação humana ou expressão humana. Por isso é que é desafiador. Quando nós adentramos uma casa espírita, nós acima de tudo devemos ter essa condição inicial. Estudamos doutrina espírita no sentido de trazer recursos iluminativos para o espírito, sempre que a expressão humana vigorar a distorção do conteúdo doutrinário. Parece até que há uma desconsideração de nós homens. A expressão humana são aqueles elementos que tangem, que atendem aos nossos anseios de ordem pessoal. A doutrina espírita não professa uma condição fanatizante. Ensina-nos, acima de tudo, a vivenciarmos na terra encarnados, nas suas linhas legítimas de vivência cristã, mas não
distorce o seu conteúdo para atendimento de anseios de ordem humana. Essa é uma condição de desafio para a gente poder compreender. No livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, a psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar um capítulo muito interessante, muito lindo, que é o encontro de Jesus e o precursor João Batista. Nós trouxemos apenas um ponto, porque o capítulo é bastante extenso. Nós vamos encontrar assim, rapidamente, nós falamos aqui, trouxemos aquela questão do livro de Emmanuel, foi do livro Consolador, que é com olhos espirituais que devemos ler o Evangelho. Não é isso, gente? Então agora começa o exercício, ok? Valendo certamente de quem tem condições para nos auxiliar nesse entendimento. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera de seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. Para chegarmos a Jesus, há que vivermos João Batista. Sem João Batista implementado em nossas vidas, não tem Jesus. Sem o precursor legitimamente vivenciado nos seus aspectos transcendentes e, acima de tudo, sutis, esqueçamos que não vem Jesus. Esse é o recado. Falamos de Jesus, podemos até mesmo divulgá-lo, mas ele ainda não se assentou em nossas almas, ou começou o seu processo de edificação em nossas almas, porque João Batista tem que vir primeiro. Tenhamos isso em conta. Salomé representa a futilidade do mundo. Começou a leitura espiritual, já trazida por Humberto de Campos. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento. Dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Essa é a característica da grandeza da obra de Francisco Cândido Xavier. Toda a obra psicografada e publicada por Chico Xavier, quando ele esteve encarnado, traz essa condição extremamente avançada para nós. Sob a batuta e a coordenação do benfeitor espiritual Emmanuel, é um concerto iluminativo complexo, grandioso. Por que complexo? Porque nós ainda pouco entendemos da obra de Chico Xavier. Nós praticamente desconhecemos Allan Kardec. Preferimos percorrer obras que nos ensinam condições de alcançar uma promessa de um reino de Deus ou uma condição salutar espiritual de forma mais aprazível e rápida. O que encerra a obra de Chico Xavier e a codificação espírita é um caminho único, que nós devemos palmilhar com lutas e esforço. Acima de tudo, aqui representado no seu aspecto para a revivência do Cristo, na figura de João Batista. Sempre que nós cedermos à futilidade do mundo e ao convencionalismo político e interesse particular, nós estamos como que assassinando a condição de Batista em nossos espíritos. É meio filosófico, não é, gente? É complexo, mas a gente está tentando resgatar o que está ali. Quantas vezes em nosso meio espírita falam o convencionalismo político e interesse particular? E nós abraçamos a bandeira do espiritismo ainda com essas questões vigorantes em nossas propostas de vida. O estudo tem essa particularidade desafiadora, porque acima de tudo não se trata de falarmos de um batista à distância. Nós estamos numa casa que é a sede federativa do Espiritismo em Minas Gerais. Cabe à sede federativa do Espiritismo nas Minas Gerais resgatar a condição essencial da doutrina espírita e do Evangelho, sem distorções, sem conceitos de ordem pessoal. Há que vigorar em nossos corações, daqueles que trabalham aqui como nas frentes espíritas, essa condição de nos levarmos aos sacrifícios extremos, para que haja acima de tudo a prevalência da verdade. Porque a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa. Mas não magoa no seu sentido de agredir as circunstâncias que estão à nossa volta.
magoa-nos a nós próprios, porque nós temos que abrir mão de tudo aquilo que é interesse pessoal, dos convencionalismos, das questões políticas. Continua Emmanuel: exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade. Quantas vezes nós falamos no meio espírita que a disciplina antecede a espontaneidade? Está aqui, ó. Como nós vamos encontrar também na obra Consolador, no capítulo da virtude. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Rapidamente ali, se nós queremos nos tornarmos um cristão ativo, nós temos que ter o primeiro sinal de João Batista. Por isso nós trouxemos aqui antes. Não se assustem, esse é o caminho. Exige de nossa parte a edificação e entendimento da posição dele, sem fanatizarmos. Porque João Batista há que vigorar em nós, porque as nossas expressões exteriores no movimento espírita e no nosso dia a dia serão sempre a expressão daquilo que nós estamos edificando por dentro de nós. Todas as nossas linhas de vivência, seja no nosso meio espírita, na casa espírita, na sociedade, no seio familiar, são a expressão daquilo que nós estamos construindo efetivamente por dentro. E a afeição austera, o fator disciplinar de João Batista é palavra de ordem do cristão ativo nos seus primeiros movimentos. No livro Crônicas de Além Túmulo, nós vamos encontrar, na psicografia também de Chico Xavier, um apontamento para nós interessante. Irmão X está falando nesse capítulo 8 da sua condição na vida espiritual. Ele narra alguns pontos dele na vida espiritual. Ele diz assim: há quem afirme que nós, os desencarnados, somos precursores como João Batista, mas ainda não encontrei aqui viva alma nessa situação especialíssima. Complicou, né, gente? Porque se lá não tem essa figura especialista. Mas ele vai mais adiante. Coroas que hoje andam aí atribulados com o progresso. Estamos longe da época messiânica, em que os homens puros, para viverem sob a guarda de Deus, nada mais precisavam que um cântaro de mel. Não é para descaracterizar, nem muito menos desanimar-nos, gente. É isso mesmo. Ele está falando de uma condição porque a gente tem que tomar um cuidado quando a gente coteja na página, que às vezes o sentido fica meio assim, distorcido, não é verdade? Ele está falando da sua realidade. Ele fala que não conheceu ainda os páramos superiores da espiritualidade, mas também não viu o inferno. Ele está numa condição na vida espiritual em que ele não encontrou quem vivencia a figura do João Batista nessa situação especialíssima. Mas ele corou os que andam atribulados com o progresso, nós encarnados. Porque o fator disciplinar se evidencia aqui. Porque na vida espiritual, né, gente? Tranquilo. Como é que a gente vai soltar as pérolas que nós soltamos no trânsito, por exemplo, caminhando pelas ruas do nosso lar? Não é verdade? Não é aqui. É aqui que começa a construção mesmo. Como é que nós vamos pensar e continuar cultivando hábitos distorcidos quando nós, por exemplo, pensamos em determinada ordem de fatos? Se nós vemos um filme da grandeza do nosso lar, estaremos lá caminhando naquelas coisas. Lá tudo que nós pensamos é lido e percebido por aqueles que estão à nossa volta. No filme Nosso Lar nós vimos a representação clara disso. André Luiz fala em balizas: para de ler meu pensamento, licença. Na obra de Chico Xavier, isso é constante. Há de se modificar. Por isso que nós estamos aqui tentando trazer algo a respeito da passagem da figura do Batista. Continuando. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na condição do precursor. No livro, também, Crônicas de Além Túmulo, pelo irmão X, no capítulo 21, Grande Missionário, nós vamos encontrar assim:
Quando Jesus desceu um dia à terra para oferecer às criaturas a dádiva da sua vida e seu amor, seus passos foram precedidos pelos de João Batista, que aceitara a dolorosa tarefa de precursor, experimentando todos os martírios do deserto. Isso nós já falamos rapidamente, não é isso, gente? E temos uma ideia. Mas olha o que traz para nós a doutrina espírita. O Consolador prometido à terra pelo coração misericordioso divino mestre, e que é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan Kardec, o precursor da sua gloriosa disseminação no peito atormentado das criaturas humanas. Se nós temos a figura de João Batista como precursor da proposta do Evangelho em Jesus, nós temos em Allan Kardec o precursor da disseminação do Espiritismo, da vivência do Espiritismo. Sem Kardec e sem João Batista, não há de se falar em doutrina espírita resgatando o Evangelho de Jesus. E aqui começa então uma outra condição do nosso esforço da noite de hoje. Nós estamos falando sobre a condição de edificação do Evangelho em nós. Mas nós temos a doutrina espírita que resgata o cristianismo na sua condição essencial e primitiva. Sem Kardec, não faremos o Espiritismo, ou não entenderemos o que é o Espiritismo, porque ele é o precursor. Estudar Kardec na sua vida e obra também é palavra de ordem para entendermos o papel do precursor. E há quem ainda desconsidere a movimentação de Kardec registrada na Revista Espírita, no trato das questões do movimento espírita. Nós ainda teremos que avançar bastante no entendimento maior a respeito do codificador em sua vida e nas suas condições de disseminação da sua mensagem. No livro Fonte de Paz, Sentir Kardec, que é o título da página, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos encontrar: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Sem Kardec nessa legítima adoção em todos esses momentos, nós distorceremos sem sombra de dúvidas a palavra do Senhor, com a mensagem do Senhor, instaurando uma linha fanatizante. Quando nós recorremos a essa página, nós vamos encontrar também uma outra página de Bezerra de Menezes, também na psicografia de Chico Xavier, que traz toda uma linha de encadeamento dessa ordem, que fala para nós, inclusive, de nós termos que vivenciar Kardec, chorar com Kardec, sofrer com Kardec. Por quê? Parece uma questão meio que dogmática, não é isso, gente? Não é esse o sentido. Quando nós adentrarmos no conceito de Kardec, nas suas estruturas profundas de entendimento maior, nós começaremos então a descortinar o Evangelho e a proposta universalista da doutrina espírita, que respeita todos os povos e todas as filosofias nas suas conceituações. A doutrina espírita, ao resgatar o Evangelho, traz acima de tudo aquela proposta que foi divulgada pelo querido codificador no livro Obras Póstumas, quando ele vai trabalhar a respeito das aristocracias. A doutrina espírita é das maiores forças a preceder, ser precursora da aristocracia do futuro, a aristocracia intelecto-moral. Esse é o condão da doutrina espírita. E repetimos, a sua força está acima de tudo no resgate essencial e profundo do Evangelho. O tempo não está nos permitindo, por isso que a gente está passando por rápido, tá, gente? Vamos lá. No livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz, no capítulo 76, nós vamos encontrar: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, dizendo nas suas pregações, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30.
A assertiva de João Batista nessa página é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios de fé. Traça um programa a todos que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Seguindo, claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. O Emmanuel chega no livro Consolador a falar para nós a respeito do proselitismo, aonde até parece que é uma descaracterização dos nossos esforços. Mas ele salienta na psicografia de Chico Xavier, no livro Consolador, repetindo, que Jesus e seus prepostos não necessitam dos nossos parcos esforços na divulgação de sua mensagem. A tarefa primária do espírita é iluminar-se. Quando nós recorremos ao livro Caminho, Verdade e Vida, nos capítulos 16 e 19, na psicografia de Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida faz parte dessa série, que nós conhecemos como a série Fonte Viva. Nós vamos encontrar também páginas que falam a respeito da propaganda espírita. Em que nós vamos encontrar o querido benfeitor Emmanuel salientando que, acima de tudo, não é pela frase, não é pela fala que nós vamos mostrar onde está o Senhor. Acima de tudo, ele deve ser erguido e estruturado em nossas almas. Sempre a doutrina espírita vai passar por essas linhas. Podemos operar em nome dela, da doutrina espírita, em nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, há que haver o laço espiritual de construção. Seremos sempre aqueles elementos vinculados às condições de divulgação da doutrina espírita, quando não há uma construção verdadeira em nós, ou uma busca de construção verdadeira em nós, envoltos em graves responsabilidades. E ousamos até dizer, essa casa está abrindo as suas portas para a reunião pública. Está sendo estruturado as atividades, ou estão sendo estruturadas as atividades para esta nova sede. A palavra de ordem de João Batista, no comentário de Emmanuel, nos capítulos 16 e 19 do livro Caminho, Verdade e Vida, se vocês nos permitem, nós vamos até recorrer na íntegra para que não haja distorções. Registro rapidamente para todos. Ele fala assim para nós, no capítulo 19, que é executar bem. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. O que é isso? Inclusive, no que nós nos propomos a fazer em prol da doutrina espírita, a ansiedade é elemento complexo. A precipitação determina para nós, por vezes, recapitulações dolorosas. Porque toda tarefa edificante reclama entendimento. Não basta fazer. Há que se saber qual o objetivo e por que faz. E como fazer. Esta casa abre as portas. Isso diz respeito a tudo aquilo que nós estamos planejando, inclusive em prol da nossa querida doutrina espírita. Há entendimento claro do que estamos fazendo. Precipitações levam a condições complexas. Há que haver o espírito de precisão na execução daquilo que nos cabe como responsabilidade no nosso dia a dia. Estamos chegando no final que o tempo nosso avançou. Vamos lá. Tentar culminar algo. No capítulo 26 desse livro Taça de Luz, Emmanuel traz para nós uma página que a gente trouxe somente o final. Ele está falando a respeito da educação. E ele fala sobre a questão de educar a árvore, e ela produz frutos, educa a terra, e ela vai então ser fértil.
E ele vai percorrendo um longo caminho de educação, inclusive falando a respeito da educação nos seus aspectos intelectuais. Mas ao final ele traz isso para nós, da página: meus amigos, a terra é a nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso mestre divino, o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos, pois, da educação com Cristo o ponto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor, hoje e sempre. Para todos, essa página foi recebida por Chico Xavier em sessão solene de inauguração oficial do ginásio O Precursor, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inseridas no livro Taça de Luz. Na linha do que foi tratado aqui no início, nós estamos aqui no educandário espiritual. A sua fase de educação teve seu momento. Abre-se as portas para a educação, mas não mais no sentido intelectual, mas a educação registrada na questão 685, item A do Livro dos Espíritos, a arte de formar caracteres. A educação como sendo um conjunto de hábitos adquiridos, aquela que incute novos hábitos no espírito. Nós estamos falando de uma estruturação de ordem moral. Jesus trouxe para nós uma nova moda moral, conforme nos fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida, na psicografia de Chico Xavier. E é em função disso que as portas se abrem para que nós então passemos a estudar elementos que dizem respeito à educação do espírito nas suas conceituações mais amplas e profundas. No livro Roteiro, no capítulo 38, Missão do Espiritismo. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Doutrina espírita tem essa missão. É a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Nós resgatamos aqui o que foi falado no início a respeito da questão 627. Sem recorrermos à revelação, esta chave é de cunho pessoal, distorcendo o conteúdo transcendente e morredouro do Evangelho nas suas condições mais amplas. E não só isso, a missão do Espiritismo. Logicamente que a página encerra um conceito maior. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O Espiritismo será, não é. Falta-nos a condição maior. Não que nós estamos descaracterizando, porque tudo é uma construção. As revelações surgem a seu tempo. O Espiritismo, na sua condição maior, será essa força do cristianismo em ação. Aqui nós lembramos nosso querido, saudoso senhor Honório Onofre de Abreu, falecido presidente da União Espírita Mineira, ex-presidente da União Espírita Mineira. Cada vez, desculpem a gente trazer esses apontamentos, cada vez que nós mergulhamos mais na obra de Kardec e na obra de Chico, nós encontramos a fundamentação das falas do nosso Cristo. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, reforçar o convite de todas as segundas-feiras para aqueles que puderem vir, para engrandecer este ambiente que não nos pertence, mas que abre espaço para as nossas almas, para que possamos absorver e entender melhor os postulados da doutrina espírita. Na verdade, a nossa atividade não se resume a esta palestra pública. De acordo com as orientações que temos no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós teremos também os passes, temos o atendimento fraterno, que já teve seu início, e todos aqueles que quiserem participar e receber o passe, a gente solicita que fiquem assentados, porque aqueles que não forem tomar o passe vão sair, e a gente depois faz a atividade do passe, uma demora de pelo menos 2 minutos. Então a paciência de 2 minutos é mais simples. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, desta vez, na pauta
do Evangelho e da doutrina espírita. Que os ensinamentos aqui auferidos, Senhor, possam movimentar as nossas almas na direção da transformação moral. O único instrumento capaz de permitir que nós avancemos e nos aproximemos daqueles que antes de nós trilharam por este caminho. Nesse instante de dificuldades em nosso planeta, rogamos, Senhor, a assistência e o amparo a todos nós, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que andam desavisados pelo mundo. Que cada vez mais possamos exercitar a caridade, conforme definida por vós, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Ampara-nos em nossa jornada e auxilia-nos, Senhor, a permanecermos na linha traçada pelos vossos ensinamentos. Que a vossa paz nos abençoe no retorno aos nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja.